Flamengo e Cruzeiro. Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. E tá jogando bola o Gerson, hein? Nossa. Tem gente que achou que o Gerson já era, ficou em 2019. Ah, é? Então vamos ouvir aí. É o Adílio dos tempos modernos. Não, vamos parar com Não é isso? Vamos parar com essa jogador de história. bola. Dos tempos modernos. Não é? Deixa quieto isso daí. Não lembra o Adílio? Lembra do Adílio? Não tá lembrando de ninguém. Tá lembrando o Gerson que tá jogando muito bem. É isso aí. Vamos ouvir então personagens de Flamengo e Cruzeiro. Ninguém assegura nada. Tem que pensar no outro jogo. Ninguém assegura nada. Tem que adaptar daí ao outro que vem de fora e o ciclo. E nós estamos trabalhando com os profissionais que estão aqui. Nós também estamos falando agora. Os profissionais que estão aqui é dar força para o Verton, como o César falou, é preparar os atletas por vezes em posições diferentes. Tu viu, o Luiz fez uma posição por dentro, que daqui a pouco ele treinou e teve a necessidade. Não dá para pensar, projetar muito. Eu não consigo. Hoje nós seguimos com 11 até o final do jogo. Acho que fizemos um jogo de imposição, de troca de domínio com o Flamengo. Acho que batemos de frente, jogando na casa deles. E tivemos mais oportunidades, na verdade. Tivemos mais oportunidades no segundo tempo do que o próprio Flamengo. O que nós temos que fazer é aprofundar essa ideia. Continuar trabalhando nesse sentido para que nós consigamos desenvolver uma forma de jogar que ela se torne tão sólida que ela vai servir para a gente se impor dentro de casa e também ser eficaz fora. Olha o que conversávamos agora há pouco, amigo Rafael Prats. Números do jogo. Eu quero ceder meus minutos, Olha Abel, quantas finalizações teve o Cruzeiro. 14 contra 7 do Flamengo. O dobro de chutes. 5 finalizações certas do Cruzeiro, 3 Verdade. do Flamengo. Mas o que vale é bola na casinha. Ah, entendi. Quanto foi? E aí quem tem um Pedro... Foi 2-1 pro Flamengo. E aí quem tem um Pedro tem muita coisa, Vamos Abel. dar a palavra para a Natália Ferrão? Eu queria ceder meus minutos à Natália Ferrão, essa grande analista brasileira, que é o seguinte. Natália Ferrão... Você vai falar também. Eu vou falar, mas eu vou depois da Natália e depois do Donkey, porque é o seguinte, o que se vê nesse momento é Adenor Leonardo Bach segurando esse touro à unha, Abel. Esse é o meu Adenor, primeiro... vulgo Tite. Nossa, maravilhoso. Fala você, Natália Ferrão, arrebenta a boca do balão. Desfalques. Arrebenta. Não, ele tá fazendo um trabalho muito bom com os desfalques que tem, né? De fato, ele tá conseguindo fazer um Flamengo seguir ali um futebol competitivo, mesmo com tantos desfalques, e melhor, mesmo quando perde, continua na liderança. Isso é fato. Muito se tinha dúvida de como ele ia administrar pós ou durante a Copa América, né? Com lesões, sem aproveitar alguns jogadores que já foram importantes, como é o caso do Gabi, mas já é uma opção dele de não optar por ele não estava nem no banco, porque a diretora está fazendo um esforço ali para não colocar ele para o 7º jogo e poder ser negociado ainda na janela. Mas, de fato, o Flamengo... Agora, uma coisa me chama muita atenção. O Flamengo, depois que faz gol, principalmente contra times que tecnicamente conseguem ali competir muito, baixa muito Lá a vem intensidade. ela tinha que colocar um Calma, mas. que ela não terminou. Calma, que Ela tinha que... Vai, Natália, vai, Natália. Não, bom foi o trabalho dele na Copa, né? Mas vamos voltar aqui. Estamos falando de Flamengo. Ah, mas você tá líder. querendo me provocar em relação ao Tite. Líder. Vai, Natália. Mas, de fato, ele faz um bom trabalho. O Flamengo é líder, competindo, mesmo quando perde um pouco de intensidade, consegue ser fatal quando tem oportunidade. E aí passa muito pela qualidade técnica que tem ali do meio campo para frente, para definição. O Gerson tá jogando muita bola. Ontem ele dá um passe pro Pedro sem precisar olhar. Ele sabe a movimentação do Pedro. O Pedro é um jogador Luka importante. Doncic no amistoso contra a seleção brasileira? Não, pera um pouquinho. E ontem teve lei do ex, né? Agora, como faz falta um jogador como o Pedro na seleção brasileira, né? Um cara que define de qualquer forma. Viu, senhor Prats? Você tá vendo bem até o final. Você viu? Natália Ferrão Ué, falou tem um bem. 9 lá? Pedro faz falta na seleção. Tem um Melhor atacante jogador lá? do Brasileirão Não, que eu até vou aqui. depois. Vai, Dom. Posso ir então, Prats? Fica à vontade, Então, Dom. obrigado, muito gentil. De fato, o trabalho é muito bem feito, considerando todos os desfalques. Eu acho que você tá na briga do título, mais do que tá na liderança, ele tá naquele bolo dos 3 primeiros pós o período Copa América, é fundamental, que ali é a tendência com todo o histórico Flamengo e Palmeiras, se eles estiverem ali nesse bolo ali no pós-Copa América,
é complicado você segurar, porque é times de uma regularidade absurda. E lógico, o Flamengo não está na sua melhor versão, e é natural que não esteja, com tantos desfalques, mas tem encontrado soluções. Com o Gerson sendo... É que o Pedro é o nome da temporada, 24 gols, que ele tem feito toda a partida, mas talvez nesse período de Copa América, né, dos desfalques, talvez o Gerson esteja sendo o cara mais influente do jogo do Flamengo, mudando posicionamento, sendo o cara articulador e também com uma postura sem a bola. Olha até no próprio lance do gol do Cruzeiro, que ele tá reclamando de uma mão do Lucas Silva, que pra mim até foi regular o gol, não teve. Mas ele tá lá dando combate, brigando, então sendo uma liderança técnica e também na postura. Então é impressionante o que tem feito o Flamengo, soube se adequar a um jogo difícil, a gente tem que falar também do mérito do Cruzeiro, acho que o mérito do Flamengo passa muito pela grande partida, aliás, já falei, não lembro se foi aqui no 360, outro programa, cara, o trabalho do Seabra é um dos melhores para mim do brasileiro, porque a gente tá falando desse Cruzeiro que ainda não tem os reforços, ainda não chegou aquela galera tem toda. Tem uma galera pra chegar, até o jogo me fugiu a memória. Atlético Paranaense. Tinha um time assistindo. Uns 20 caras assistindo ali. E todo mundo para estrear ainda. Então, o trabalho foi muito bem feito. O Cruzeiro cresceu na partida. A Nath falou do quanto que o Flamengo deu uma baixada e o Cruzeiro conseguiu impor. Causou dificuldade, a gente viu os números, ainda que eu acho que o Flamengo mereceu vencer o jogo, acho que não é por causa das estatísticas, mas é um Cruzeiro que cresceu, o Tite mexe bem com a ideia do Léo Ortiz na vaga do Lohan, já falamos do Rogério Ceni que foi bem na declaração, da mesma forma o Tite foi muito bem no que ele falou em relação ao Lohan, ainda mais por se tratar de um garoto que está começando, é natural ele oscilar, às vezes tentar chamar o protagonismo, é completamente natural, mas o time melhorou depois da entrada do Léo Ortiz, então o Flamengo que soube se adequar ao que o jogo estava colocando, todas as dificuldades. Mais uma vez o Matheus Pereira, embora tenha errado no primeiro gol, sendo importante, com um belíssimo gol marcado, mas é um Flamengo que soube crescer em meio a um adversário muito difícil e que continua na liderança, pode até ampliar a diferença na ponta da tabela, dependendo do que acontecer no Clássico Paulista de hoje. É um Flamengo que tem se adaptado muito, né, Bel? E isso que chama atenção no trabalho do Tite. Se a gente questiona ou coloca em relação à forma como ele respondia ao campo, se a gente pegar o jogo contra o Bahia, foi um Flamengo que teve muito menos posse de bola e foi muito mais de transição. E isso tem oscilado em algumas partidas. Tem momentos em que o Flamengo consegue ser o time que tem mais posse e trabalha a partir disso. Às vezes é um time que tem mais transição, saída em velocidade, às vezes é um time que trabalha de diversas formas. E essa questão adaptável a cada adversário é um mérito do treinador, dele conseguir colocar isso na cabeça dos jogadores e trabalhar isso de forma com que o time consiga os resultados que precisa. E o Flamengo tem feito isso. A gente está vendo aí os lances do Lohan, né? Lances do Lohan. E, sinceramente, eu gostaria de entender o que passa na cabeça dessa gente que vai vaiar, xingar, cornetar um garoto de 17 anos que está pegando essa responsabilidade, essa bucha de ser titular no meio-campo do Flamengo, e aí ele oscila, faz um jogo mal ou dois, e o pessoal começa a vaiar, xingar um menino de 17 anos. Não é possível que eu esteja vendo isso. É óbvio que o torcedor tem total direito de vaiar, de reclamar, mas eu acho demais. Aquela história, né, Bel? A vaia é sagrada, né? É um direito do torcedor, obviamente, né? Claro que é. E nem todo mundo... Precisa, durante o jogo, vaiar um... E aí que tá, Bel. Menino da isso base varia muito de jogador para jogador. Tem jogador que às vezes vaiado, pressionado, desconfortável, ele responde bem. Tem jogador que já não é assim. Tem jogador que você tem que entender que pela idade que ele tem, o que ele está vivendo agora, também tem muita coisa que é nova para ele. Ele tem muito talento para jogar. É um jogador que o Tite me parece que aposta muito, tem colocado muitas vezes. Até quando estava todo mundo antes da Copa América, ele jogou algumas vezes. E me parece que ele tem um potencial para crescer muito, né? Ontem, realmente, ele viveu uma situação no Maracanã de ser vaiado por parte da torcida do Flamengo. E o Tite, logo depois do jogo, o Tite e o César Sampaio, tentaram mostrar o seguinte: olha, não adianta vaiar, o Lohan vai ser muito importante, ele tem muita bola, é normal que ele vai fazer, às vezes, um jogo muito bom, depois vai fazer um jogo ruim, depois... Está no pacote, né? O que também está no pacote até agora, de maneira positiva, é como o Tite tem aproveitado bem um elenco que é muito bom, que mesmo perdendo jogadores importantes, tem qualidade. Mas o Tite, certamente, quando escreveu o roteiro do Flamengo no Brasileiro, não imaginava mudar tanto o time como ele está mudando agora. Por causa da Copa América, ele tinha uma noção já que perderia jogadores, perdeu outros que ele talvez não esperasse que pudesse perder, como o Everton Cebolinha, por exemplo. E o time está bem.
O time está muito competitivo, acho que o torcedor do Flamengo está olhando para o time, está se vendo um pouco representado, um time que briga muito, tem muita disposição. Claro que vai ter um tropeço ou outro, perdeu em Caxias, foi pior que o Juventude, o Tite reconheceu isso. Ontem o Cruzeiro valorizou muito o resultado. Eu acho que a vitória ela fica ainda maior pela maneira que o Flamengo conseguiu e contra quem foi. Sim. Um time que está brigando lá em cima também como o Cruzeiro. E deve brigar ainda mais com os jogadores que vão entrar no time. São bons jogadores para entrar no time ainda. Então o Tite certamente está vivendo uma situação em que ele tem gostado do que está vendo. Das alterações estão dando resultado, de alguns jogadores que ele coloca em outra posição, a resposta é boa. O Wesley lateral cresceu com ele, estava em baixa, estava quase para sair do Flamengo, melhorou com ele também. Então acho que é um saldo positivo do Tite até agora com essa parada da Copa América e com os jogadores que foram embora. E só para lembrar e para destacar mais uma vez, Arrascaeta está fora, está na Copa América. De La Cruz está fora. Pulgar fora. E o Gerson tomou conta do meio-campo. É? Tomou conta. Tá jogando. Mas voltou para uma posição que é mais confortável, né? Sem ser aquele cara que vai abrir pelo lado direito e fazer meio que uma função ali mais aberto. Ele pelo centro ele funciona um pouco melhor. Com liberdade ali pelo meio de campo ele funciona melhor. Como eu disse agora há pouco, o assunto é Gabigol. Marcos Braz falou ontem no Maracanã, depois do jogo, sobre Gabigol. Eu entrei em contato com o empresário dele, expus que hoje ele poderia entrar em campo e aí ficaria numa situação difícil. Por exemplo, vamos supor que ele viajasse para o jogo contra o Atlético Mineiro. Não iria poder entrar em campo, ou se fosse entrar em campo, iria atrapalhar a vida do empresário dele, que estaria agora num sentido, nesse sentido de chegar e procurar novos ares para o Gabriel. A partir do momento que eles chegaram e também se posicionaram que agora a curto prazo iriam procurar novos ares, a gente está contribuindo com o empresário deles de não deixar completar o 7º jogo para que eles possam exercer o trabalho dedinho no mercado e tentar ajustar alguma proposta para o Flamengo. O que eu posso te falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem que ir. Sabe que essa declaração aí do Marcos Braz, de uma forma mais leve, não tão agressiva, mas me lembrou um pouco a Leila falando do Dudu. Te lembrou também? Sim. Assim, não foram as palavras usadas pelo Marcos Braz, nem pela Leila. Mas o sentido é, quer ir embora, pode ir. Para mim foi isso. A Leila foi mais agressiva. Sim, a Leila falou, não. O Braz ainda foi mais gentil, mas conta mais com o jogador. Mais educado, mas o Marcos Braz foi assim, empresário, não está satisfeito? Quer ir? Pode ir. É que a situação do Dudu já estava apalavrado, né? Os clubes entraram num acordo porque o jogador queria ir embora. Agora sim, Abel, ele não está errado. Ninguém é maior que o Flamengo. Eu não falei que está errado, não. Não, Estou dizendo que me lembrou a Leila. Ninguém é maior que a instituição. Ir. Ninguém é maior que a instituição. Gabriel, ele tem uma história muito bonita com o Flamengo. De títulos, decisões. Alguns anos aí depois que ele volta da Europa, a forma como ele se encaixou ao Flamengo, a identificação com a torcida, com torcedores mirins, é espetacular. Só que ninguém é maior do que a instituição. A temporada passada do Gabi foi horrorosa. Assim como toda do Flamengo. Arrumando mais dor de cabeça do que... Exato. Então ele já... Veste a camisa do Corinthians, é problema no doping, não joga nada. E quando tinha reclamação no banco de reservas porque ia pro banco, aquela questão toda que a gente já conhece. Se ele estivesse rendendo no mesmo nível que estava rendendo, ia ser mais difícil pro Flamengo fazer essa transição para a diretoria. Agora, ele é um cara que... O que ganhou a diretoria com a chegada do Tite é que também não quer contar com ele. Isso está claro, é isso que eu falava no bloco antes da gente ter aquele intervalo. É um Flamengo que, mesmo com desfalques, o Gabi não é segunda nem terceira opção. Ele é uma das últimas opções do Tite. Mas ele não está bem fisicamente, ele está sem ritmo. Ele vai ganhar ritmo jogando. Não é possível, a gente entende que ele já vinha perdendo espaço antes de o Tite chegar. Exato. Com o Sampaoli... Ele só foi perdendo mais, né? E aí tá claro, assim, o time tá funcionando. Ele já não é mais protagonista, ele já não é mais o cara essencial e o principal do... Não, ele é só mais um que tá hoje no elenco do Flamengo. Pensando na parte coletiva e competitiva. Muito bem, como merece, por então, merecimento. O Braz, ele não fez... tá respondendo, né? Ele fez muito bem. Não, que vocês querem ir embora? Vocês estão com 5 jogos, tá? Então a gente vai ter ali um período de janela. Se você conseguir uma proposta, porque alguém tem que pagar para o Gabi sair agora. Senão ele sai em dezembro livre.
É isso aí, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Flamengo, que com essa vitória contra o Cruzeiro 2-1 assume a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Mas também uma das conversas, né, que não pode deixar passar batida é sobre o Gabigol, que acaba não querendo renovar com o Flamengo por mais um ano. O Flamengo até mesmo com o pé atrás sobre o futebol, né, que o Gabigol tem mostrado, não vai arriscar de fazer um contrato muito longo com o jogador e acaba talvez o que era para ser uma linda história, com muitos títulos, muitos gols importantes, com títulos importantes, acaba podendo terminar em um final realmente triste, porque o Gabigol vacilou demais, fez coisas para chatear a torcida, muito dos torcedores que gostava demais, considerava ele como ídolo, e ele, né, pisou muito na bola, colocando camisa de outro time, sendo que ele é um dos principais jogadores do time do Flamengo, não está jogando um bom futebol, não tem a sensação que dá é que falta um pouco mais, né? Algo mais, não vou dizer empenho, porque eu não conheço o dia a dia, eu não sei o dia a dia do Gabigol, mas a sensação é que não é o mesmo Gabigol que conquistou o coração de muitos e muitos torcedores, e agora aparentemente fica mais próximo dele sair do time do Flamengo, e agora acaba o contrato dele no final do ano, né? O que você acha sobre o Gabigol? Tá saindo na hora certa? Tá saindo da forma que deveria sair? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal e também deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. É isso, até o próximo vídeo, valeu, fui!